E Samuel, um dia Deus fala com Samuel, chamando Samuel para ungir ao rei, visto que Israel já tinha um rei chamado Saul. E Saul já era rei em Israel. Só que Saul, ele decide desobedecer a Deus. E quando Saul desobedece a Deus, então Deus recusa a Saul, ou nega Saul. Então Deus diz para Samuel: Samuel, pega o seu cântaro e o seu azeite e vai à casa de Jessé, porque lá eu quero ungir um rei. Amém? Louvado seja Deus. Mas já tinha um rei em Israel que era Saul. Mas Saul era um rei escolhido pelos homens. Mas Deus já havia no seu coração escolhido um rei para reinar sobre Israel. Então, quando Samuel pega o seu cântaro, ele vai à casa de Jessé. E quando Samuel vai à casa de Jessé, lá encontra os filhos de Jessé unidos. Então, quando Saul entra na casa de Jessé, resumindo até a história, e Samuel, ele chega à casa de Jessé, encontra os seus filhos reunidos. Então, Saul, pela sua vista, pelo seu impulso, ele vê os filhos de Jessé formosos de aparência. Então, Samuel, ele vem aos filhos de Jessé. Então, quando vem os filhos de Jessé, Samuel, ele olha e quer eleger um rei. Só que Deus, ele diz para Samuel: não é este. E Samuel também pega outro, e Deus diz: também não é esse. E Samuel também pega outro, e diz: também não é este. E Samuel também pega outro irmão, e diz: não é este. O que nós vamos aprender nesta noite é que Deus, ele não escolhe os homens pela aparência, ele não escolhe os homens pela formosura, ele não escolhe os homens por serem doutores, por serem pessoas importantes, mas ele escolhe homens, aqueles que se dedicam à oração, aqueles que se dedicam à presença de Deus, aqueles que se dedicam em buscar a palavra do Senhor. E quando Samuel, ele vai à casa de Jessé, ele escolhe alguém, e quando ele acaba de apontar ou de escolher os homens pela aparência, então Deus disse: não, aqui eu não vou escolher ninguém que está aqui nesta casa. Então Samuel, ele disse: ainda há alguém? E o seu pai disse: sim, ainda há alguém que está no campo apacentando as ovelhas, que era Davi. Então mandam chamar Davi. E quando Davi chega e se aproxima da sua casa, então Samuel, olhando para Davi, então ele olha para Davi e usa Davi como rei. Só que Davi, ele não foi um rei logo naquele momento. Passando-se alguns tempos, e vamos ver aqui na Bíblia, no capítulo 17, quando Jessé, ele manda Davi para ir entregar o pão lá na guerra onde os filisteus ameaçavam o povo de Israel. Então nós vamos ver agora Jessé, ele manda o seu filho Davi para ir entregar pão para os seus irmãos. E quando Davi vai lá entregar o pão para os seus irmãos, e ele se depara com um gigante chamado Golias. E quando se depara com um gigante chamado Golias, e este Golias oprimia o povo de Israel, e este Golias, ele insultava o povo de Israel. E Davi, então, ele fica chateado. Ele, quando vê aquele cenário acontecer, vendo que Golias estava oprimindo o povo, então ele não ficou satisfeito com aquilo. Então Davi, ele decide entrar no campo, ele vence o Golias, e depois de vencer Golias, então Davi, ele agora passa a ser usado pelo Espírito de Deus. E quando Davi é usado pelo Espírito de Deus, então surge um ciúme no coração de Saul. E quando surge um ciúme no coração de Saul, então Saul, ele tenta matar Davi. Então Saul, ele persegue Davi. Só que ele não consegue matar Davi, porque Davi estava sobre o Espírito Santo. Porque Davi era um homem temente a Deus, era um homem que andava na presença de Deus. Então Saul, ele várias vezes tentou tirar a vida de Saul, só que isso não aconteceu. Mas aí começa a história, onde Jonatas já entra. E quando Jonatas, ele olha para Davi, ele vê que o Davi tem algo de Deus. Então ele amou a Davi como a si mesmo. Ele amou a Davi como a sua própria alma, e deu os seus bens a Davi. Então a partir daí, então Jonatas, ele decide se tornar amigo de Davi. E quando torna-se amigo de Davi,
para matar Davi. Só que o pai não conseguia. E Jonathan ia informar para Davi que meu pai quer te matar, foge para o lugar X. O meu pai quer te matar, foge para o lugar X. Mas passando os tempos, Jonatas agora tem um filho. E tendo Jonatas agora seu filho, aqui no capítulo 4, ela chama o Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era de idade de 5 anos, quando as suas novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua alma a tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o nome dele era Mefibosete. Aqui começa a história de Mefibosete, que era o filho de Jonatas e neto de Saul. Então nós vamos aqui ver pela palavra, e quando Davi agora se torna rei, ele já está a governar sobre Israel. Mas Davi, pela amizade que ele teve com Jonatas, e Davi, ele se lembra que não, eu tive alguém que era meu amigo, que é chamado de Jonatas. E ele diz agora para o seu servo: ainda resta alguém da casa de Jonatas para que eu use de beneficência com ele? Então o servo, ele responde: sim, existe alguém, mas este alguém não está em condições, este alguém está coxo, este alguém está na terra de esquecimento. Louvado seja Deus. Mas Davi, ele depois de ouvir isto, Davi não cruzou suas mãos, ou desprezando Mefibosete, dizendo: não, dessa, como ele é coxo, não serve para nada. Mas Davi, ele usou de amor para a casa de Saul. Embora Saul tenha perseguido a Davi, mas Davi, ele não retribuiu o mal pelo mal, mas Davi, ele retribuiu o mal com o amor. Agora, quando Davi, ele diz que não existe alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência, alguém disse: sim, existe alguém chamado Mefibosete. Que era este Mefibosete? Mefibosete era o filho de Jonatas. Ele estava coxo quando a sua ama levou, tentou fugir com ele. Nós bem sabemos, para as mães que têm as suas crianças de 5 anos, os tornozelos das crianças ainda são frágeis. O sistema nervoso das crianças ainda não estão firmes para pisar firmemente na terra. Então nós vamos perceber que Mefibosete, ele fica aleijado de ambos os pés. Não porque ele queria, mas é pela circunstância da vida que aconteceu na vida dele. Então ele, sendo assim, ele foi afastado para uma terra de esquecimento. Ele foi afastado para uma terra chamada Lodebar. Louvado seja Deus. Existe ainda este lugar aqui no dia de hoje chamado Lodebar. Hoje nós podemos não ver Lodebar assim, mas existe algumas pessoas que ainda estão em Lodebar, estão na terra de esquecimento. Mas Davi, ele simboliza o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele não se esquece de ninguém. Ainda que os homens te esqueçam, ainda que os homens te desprezem, você esteja em Lodebar, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para os aleijados, ele veio para os coxos, ele veio para os que estão perdidos, para trazer a salvação. E assim nós vamos perceber no texto que Davi, ele usa de amor e ele manda chamar Mefibosete. Mefibosete estava esquecido. Mefibosete, ninguém lembrava de Mefibosete. Ninguém sequer tinha uma ideia de Mefibosete, porque ele estava numa terra que não havia esperança. Estava numa terra em que ninguém poderia lembrar daquele lugar, ou que ninguém poderia desejar estar naquele lugar. Mas Davi, ele quando decide chamar Mefibosete, ele usa de amor, ele usa de amor, não porque ele foi retribuído, mas Saul, ele usou de vingança por Davi, e Davi retribuiu isso com amor. E ele quando vê agora Saul morto, e ele quando vê agora Jonatas morto, e todos foram destruídos da casa de Saul, mas surgiu um que ainda estava vivo. É por isso que Davi diz assim: vá chamar a Mefibosete em Lodebar. Louvado seja Deus. E
Mefibosete, ele estava em Lodebar. Lodebar ainda existe até o dia de hoje. Lodebar não é um lugar em que já passou, mas existe até o dia de hoje. Tem pessoas que até hoje ainda estão em Lodebar. Tem pessoas que até hoje ainda estão na terra de esquecimento. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo, mas vou entrar já para você entender no dia de hoje. Existem pessoas que até hoje ainda estão na terra de Lodebar. Você pode vir à igreja, você pode adorar a Deus, mas você ainda está em Lodebar. O que quer dizer Lodebar, em outras palavras? Não só a terra de esquecimento. É a terra de esquecimento, mas não é só a terra de esquecimento, mas era uma terra que não produzia. É que todo mundo, todos aqueles que eram desprezados, eram colocados em Lodebar, porque já não prestavam mais. Olha aqui, Mefibosete, ele não queria ir para Lodebar, mas a circunstância da vida levou Mefibosete a ir até em Lodebar. Mas dentro do coração de Mefibosete, ele não desejou estar em Lodebar. Há muita gente hoje em dia, você pode não desejar estar em Lodebar, mas hoje você está em Lodebar, chorando todos os dias, clamando todos os dias, mas você ainda estiver em Lodebar, esquecido, perdido, sem esperança de vida, em Lodebar. Você está em Lodebar, a terra de esquecimento, onde alguém vai olhar para você e vai dizer assim: quem é Mamãe Tessa? Não conheceu Mamãe Tessa, não existe, está apagado do mapa. Olhar para você e dizer assim: está perdido no mapa, você não serve para nada, você é um imprestável. Imagina o coração de Mefibosete como estava, sendo ele neto do rei e sobrinho do príncipe, que era Jonatas. Tinha todas as regalias como filho. Tinha todas as regalias como filho e neto. Tudo ele tinha de bom e do melhor. Comia do bom e do melhor que estava na casa do seu avô e na casa do seu pai. Não lhe faltava quase nada. Tinha tudo. Talvez Mefibosete ia dizer assim: eu nasci no berço de ouro, vou crescer no berço de ouro, não vou sofrer. Mas a circunstância da vida leva Mefibosete numa experiência. Talvez você que está aqui, você pode pensar: não, a minha vida vai terminar assim, eu vou continuar a vir aqui, adorar a Deus e acabou. Mas você pode estar em Lodebar. Mas você pode estar em Lodebar. Lodebar é a terra de esquecimento, a terra que não tinha importância, estava esquecido. Você pode estar lá. Você pode estar lá. Mefibosete não sonhava que um dia estar em Lodebar, mas a circunstância da vida lhe levou até Lodebar. E quando ele está em Lodebar, ele é levado com a sua alma apressado em correr com a criança no colo. Ele deixa cair a criança de 5 anos. Os seus tornozelos ainda não estão firmes. E quando a criança cai de pé e parte-se os ossos, e a criança fica coxo, de ambos os pés, de 2 pés, a criança fica coxo. E quando a criança fica coxa, a criança já não pode mais andar. O que a criança precisa? Toda criança de 5 anos quer brincar, quer jogar bola, quer correr, quer jogar mata-mata. Todo o sonho da criança é brincar, ir na escola com seus colegas. Mas Mefibosete estava coxo com 5 anos. 5 anos coxo. Uma criança de 5 anos coxo. Qual é a esperança? Qual é a esperança de uma criança que tem 5 anos está coxo? Não há mais esperança. Mefibosete talvez diz assim:
a minha vida acabou. E eu vou morrer assim, vou envelhecer assim, morri, acabou. Meu pai morreu, meu avô morreu, todos na minha casa foram destruídos, perderam a vida, morreram. Já não há mais esperança. Mefibosete agora está sem esperança de vida. Mefibosete agora já não tem mais ânimo para sorrir. Mefibosete agora já não pode mais sorrir como outras crianças, não pode mais correr como outras crianças. Sabe por quê? Porque a circunstância da vida lhe levou até esse cenário. E Mefibosete já não tem mais esperança. Como pode ir à escola? Como pode correr? Já não tem mais como. Mefibosete agora está doente. E vendo tudo isso acontecendo, todo esse cenário, agora Mefibosete, para complementar mais o seu sofrimento, Mefibosete agora é levado para um lugar. Já não basta o sofrimento de ele estar coxo, já não basta ele estar aleijado. Agora leva Mefibosete para Lotepar. Tipo, você já é coxo, você já é aleijado, já não há mais esperança para a tua vida. Passa para esse lado, a terra de esquecimento. Você já não presta mais, Mefibosete. Talvez as pessoas olharam para Mefibosete e disseram assim: você é Mefibosete, seu avô era grande rei, Saul, era rei de Israel, tinha todos os bens, gados, ouro, muita coisa que ele tinha. O seu pai era um príncipe, e nós bem sabemos que um príncipe para ele nada lhe falta. Mas ele foi tirado tudo que tinha, até os seus parentes, até o seu avô, até o seu pai, até os seus irmãos, tudo ficou sozinho no Mefibosete. Sozinho, sem esperança. Quem ele vai recorrer? Quem ele vai pedir ajuda? Vai pedir ajuda a quem? Talvez ele ia tentar, não, vou tentar pedir ajuda para o meu irmão, o irmão morreu. Também vou pedir ajuda para minha tia morreu. Também vou pedir ajuda para meu tio morreu. Para meu primo morreu. Todos morreram. E fiquei sozinho. Vou pedir ajuda a quem? Aonde vou recorrer? Aonde eu vou recorrer para pedir ajuda? Se não tenho mais parente e para minha situação piorar de vez, eles estão me levando para Lotepar. Lotepar vai ficar com quem? Lotepar vai comer o quê? Lotepar vai fazer o quê? Só a terra já diz, a terra de esquecimento. Imagina um coxo numa terra de esquecimento. Pelo menos se você tinha pé, ele poderia tentar fazer um ofício e ganhar algumas vitórias para ele poder sustentar dia após dia. Mas, para poder esquecer, ele era coxo. Não tinha mais esperança. Acabou para Mefibosete. Acabou para Mefibosete. E hoje pode ser assim, na minha vida e na sua vida. Acabou a minha esperança. Todo mundo me despreza. Todo mundo me zomba. Quando olha para mim e diz, não, aquela não presta. Aquela não vai em nenhum lugar. Só vai na igreja adorar, mas não tem esperança de vida. Aquela nunca vai ser alguém na vida. Talvez já disseram isso para você. Nunca vai ser alguém na vida. Queremos te ver onde você vai chegar. Não há esperança. Você está em Lotepar. Você está esquecida. Você está esquecido. Ninguém se lembra de você. Aqueles que vão mais a fundo dizem que Deus te esqueceu. Olha para você. Vai na igreja de segunda a segunda, mas tua vida nunca está a mudar. Você nunca soube. Você nem beijo não tem. Nem dinheiro não tem. Nem capulana para amarrar na cabeça você não tem. E você olha para você assim, você diz assim, meu Deus, o que ele está a falar, o que ele está a falar é verdade. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Eu estou em Lotepar. Será que o Senhor não se lembra de mim, onde estou? As pessoas olham para mim e apontam o dedo.
Olha aquele jovem aí, não tem futuro, não estuda. Aquele jovem na faculdade não está. Tem que fazer o que na igreja? Não pode você caçar por obstáculo. Você não presta. Você não serve. É melhor você desistir, abandonar esse Deus, abandonar a fé e vai fazer os seus ofícios, ganhar dinheiro. Olha como eu estou bem. Olha como minha casa está bem. Olha como meus filhos estão bem. Olha como o marido está bem. Mas olha para você como está. Desnorteada. Só vai na igreja de segunda a segunda, mas tua vida está parada. E você olha para isso e você diz assim: é verdade. E você curva a sua cabeça de caras baixos. E você começa a dizer: Deus, será que a minha vida nunca vai mudar? Será que eu nunca vou ser alguém mesmo? Olha lá as pessoas como me olham, com um olhar de desprezo. Sabe isso é o quê? Lodebar. Está em Lodebar. Os seus pais podem te desprezar. Seu pai e sua mãe que te nasceu te desprezar, dizer que você não é ninguém. Você não vai ser nada. Você pode fazer o que você quiser, mas você não vai ser nada na vida. Você vai morrer assim, perdida. Você vai morrer assim, perdido. E você entristece o seu coração. Você diz: Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo na minha vida? Lodebar. A terra de esquecimento. Até você pode ter uma promessa de Deus na sua vida. Deus te prometer algo muito grande na tua vida. Mas nesse período que ainda não aconteceu, viram tribulações, muita coisa para te afastar da fé, para você não adquirir aquilo que Deus preparou na sua vida. Deus te prometeu que eu vou te levantar, vou te fazer grande mulher, grande homem de Deus. Mas o inimigo, Satanás, ele não fica satisfeito. Ele se levantar e vir soar nos teus ouvidos: é mentira. Não pode acreditar. Isso tudo que está se falando é mentira. Não vai acontecer. Só para você ver, olha para sua casa. Você nem farinha não tem. Depois você vai ser grande mulher de Deus. Como? Se nem você próprio não consegue se sustentar. E você entristece o seu coração e decide abandonar a fé. Diz: não, eu prefiro abandonar a fé. Veja como os ímpios estão a viver. Veja como minha vizinha está a viver. Veja como minha prima, meus primos estão a viver. Comento muito melhor, mas eu que sou filho de Deus e filha de Deus, estou aqui. Estou aqui. Não tenho nada. Só vai à igreja, orar. Mas o que estou a fazer? Nem para eu desistir, nem para eu parar, nem para eu abandonar a fé, nem para eu abandonar a igreja. E eu voltar aos meus documentos antigos, e eu voltar às minhas práticas antigas. Pelo menos lá tinha alguma coisa que eu fazia que me deixava satisfeita. Mas agora estou aqui a padecer. Lodebar. Mefibosete já não tinha mais esperança em Lodebar. Não tinha mais saída, nem para a esquerda, nem para a direita. Mefibosete estava estagnado. Estagnado fisicamente, espiritualmente também estagnado. Não tinha onde ir, Mefibosete. Mas olha o que aconteceu. Quando Mefibosete, ele já não tem mais esperança, ele está em Lodebar agora. Cruzar os braços, o que vou fazer? Se minha vida é assim, então vou me conformar assim mesmo. Vou morrer assim mesmo. Ninguém me olha, ninguém se preocupa comigo. Ninguém olha para mim e diz que eu sou pessoa. Todos os olhos me olham como se eu fosse nada. Mas agora nós vamos entrar no capítulo 9, onde a Bíblia diz que Davi, ele se lembrou. Davi, ele se lembrou. Ele falou: não, Saul morreu, Jonatas também morreu. Embora Saul me perseguiu, tentando tirar minha vida por causa do ciúme, mas eu não vou retribuir a Saul o mal.
mas vou retribuir Saul com o bem. Morreu Saul, morreu Jonatas, pai de Mefibosete. E agora, Davi, ele diz para o seu servo: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência ou de amor? Amém? Ainda há alguém? E essa alguém era quem? Quem Davi estava a falar? De quem Davi estava a falar? Davi não estava a falar de uma outra pessoa, senão daquele que já não tinha mais esperança, senão daquele que já tinha desfalecido a sua esperança. Ele já tinha enterrado a sua esperança. Ele esperava aqui só espera o dia de eu morrer. Mas ele não sabia que algo melhor estava para vir na sua vida. Mas ele não sabia, não esperava, nem contava que um dia eu vou ser socorrido deste lugar. Que um dia eu vou ser tirado deste lugar onde há terra de esquecimento. Ele não contava que um dia eu vou ser tirado deste local onde alguém nem se preocupa comigo e nem sabe se eu existo na face dessa terra. Ele não sabia. A mente estava limitada, esperando morrer. Mas Davi, ele usa de amor. E agora manda chamar quem? Manda chamar quem, igreja? Manda chamar quem? Manda chamar Mefibosete, que estava em Lodebar, esquecido, sem esperança. Mas vai lá o servo e manda chamar Mefibosete. E quando Mefibosete ele é chamado, ele vai até a presença de Davi. E quando vai à presença de Davi, agora Mefibosete ele dobra seus joelhos. Amém? Ele dobra seus joelhos. Talvez você não tenha mais esperança na sua vida. Você desfaleceu a fé. Você diz: vou morrer assim. Pobre, vou morrer assim, desgraçado. Mas Deus, ele vai dizer assim: ainda há esperança na tua vida. Ainda que todo mundo olhe para você como nada, mas ainda há esperança na sua vida. Deus, ele tem um plano B na tua vida. Você diz: não, eu já estou perdida. Mas Deus já diz assim: minha filha, não desfaleça a sua fé. Ainda há esperança na sua vida. Não, estou fraco na fé, já não consigo mais alavancar. As lutas são tantas, mas Deus está dizendo: seja firme e seja forte e corajoso. Não desfaleça a sua fé, porque eu sou contigo. E vou te sustentar. Veja só o livro que nós lemos ontem. E vou te sustentar com a testa da minha mão. A testa da mão é a mão direita. Qual é a mão mais forte? É direita. E ele disse que eu vou te sustentar com a minha mão direita. E vou te dar justiça. Aquilo que você perdeu, e eu vou te restituir em dobro. É o que aconteceu com Jó. Jó estava desesperado. Mas dentro do coração de Jó, ele já tinha que não. Um dia Deus vai ser erguido. Um dia Deus, ele vai me levantar. Um dia Deus, ele vai me tirar deste lugar onde eu estou. Mas Jó tinha tudo para blasfemar contra Deus. Mas Jó tinha tudo para maldizer contra o nome do Senhor. Mas Jó, ele diz assim: do qual eu vim e do qual eu vou voltar. Veja lá isso, irmãos. O que aconteceu com Jó? Jó foi tirado tudo. Jó era o homem mais rico do Oriente. É uma coisa, eu posso dizer, o homem mais rico da província de Sofala. Imagina você ser uma mulher mais rica da província de Sofala e Deus vir tirar a tua riqueza e você voltar na lama, sem ter nem um centavo no teu bolso, e ainda por cima te dá enfermidade, te dá doença. Você começa a padecer, você a sofrer no corpo, na alma e no espírito. E alguém vem te dizer assim: ei, blasfema contra esse Deus.
vida. E Deus chegaram um dia e decidiu, falar, minha filha, me dá. Abraão, Deus chegou para Abraão e diz assim, Abraão, sacrifica o teu filho Isaque. Como, Senhor, vou sacrificar meu filho, meu próprio filho que eu nasci? O Senhor me prometeu que eu poderia ter um filho chamado Isaque. Poderia ter um filho que ia herdar tudo. Mas hoje o Senhor diz, me dá Isaque. Mas olha, a fé de Abraão não negou. Abraão levou Isaque e foi para oferecer sacrifício. Mas eu acredito que no coração de Abraão, ele estava, mas Senhor, o Senhor não sabe que o Senhor me deu esse filho. O Senhor me deu esse filho. Eu sofri tantos anos a chorar por um filho, a chorar por este filho. Mas hoje o Senhor me diz, me dá Isaque. Mas o Senhor não sabe. O Senhor diz que é abominável sacrificar seres humanos. Mas o Senhor está me dizer, sacrifica Isaque. Então quem vai herdar isso tudo, Senhor? Ele caminhando com Isaque todo feliz, a sorrir. E ela pensa que não, vou sacrificar com meu pai. Estamos indo oferecer sacrifício. Mas ele não sabia que sacrifício era ele que estava em prova. Mas o pai no coração, eu acredito que Abraão ficou muito triste com essa decisão. Ele ficou muito triste dizendo, Deus, até isso. Mas por amor ao Senhor, eu vou te entregar. Mas por amor ao Senhor, eu vou te entregar. Se é o Senhor que me deu, então o Senhor também está aqui te devolve. E quando ele vai lá, o anjo de Deus para ele diz, não, Abraão, sacrifica o moço, porque eu pensei que tu me tens. E naquele mesmo momento, Deus fez o quê? Naquele mesmo momento, quando Abraão queria sacrificar Isaque, e quando ele pega a faca, ele quer sacrificar o menino, e o anjo do Senhor branda diz, não sacrifica o moço, porque eu sei bem que tu me tens. E naquele mesmo momento, o que aconteceu? O que aconteceu? Deus proveu para ele mesmo. A Bíblia diz que para ele mesmo Deus proveu. E Deus, naquele mesmo momento, Abraão virou-se e viu uma ovelha. E viu um sacrifício. E ele pegou e sacrificou. Mas Abraão, quando estava subindo, estava o quê? Triste. Melquisedeque, quando estava olhando para o pai, estava o quê? Triste. Chorando, sem esperança. Mas Jesus, ele veio aqui na terra, não para os bons, não para os ricos, não para os magnatas, não para presidentes, reis, mas Jesus veio para os coxos alesados. Jesus, ele veio para mim e para você, que já não tem mais esperança, mas Jesus veio para mim e para você, e diz, minha filha, ainda tenho esperança na tua vida. Meu filho, ainda tenho esperança na tua vida. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, mas olha para a cruz, olha para mim, porque sou eu que vim te dar a vida. Olha para mim. Quem orou por você não foi o homem, mas quem orou por ti foi o próprio Cristo. O Emmanuel, Deus conosco, se fez carne e habitou entre nós. E quando habita entre nós, ele não veio para fazer negócio, não veio para desfilar, não veio para passear, mas ele veio com um propósito. Com os aleijados, aqueles que estão desprezados, aqueles que estão no mundo, aqueles que não têm esperança. E Deus veio ressuscitar a esperança dos que não têm. Deus veio dar vida para aqueles que não têm. A esperança morreu, mas também não morreu ao mesmo tempo. Morreu por quê? Porque você pensa que ninguém vai te socorrer. Mas Jesus, ele veio em forma de carne, assim como eu e você. E ele decide morrer na cruz do Calvário.
ao Calvário. Ele morreu para me dar vida e para te dar a vida. Sabe o que Jesus fez? Jesus derramou a última gota de sangue. Sangue simboliza o quê? Vida. Sangue simboliza vida. Não há nenhum sacrifício feito sem sangue. E Jesus, ele quando vem, ele faz o sacrifício total. O único sacrifício para todos os tempos. Faz o único sacrifício para todos os tempos. Agora eu e você, quando olharmos para a cruz, nós sabemos que ali há vida. Olha para trás, alguém te desprezou, alguém te humilhou, alguém te disse que você não vai ser nada, mas você tem que virar para ele assim, olhar para a cruz e dizer: é aí onde está a vida, é aí onde está a esperança.